Opa, fala Imperador, tranquilo? Hoje eu vou falar sobre silêncio, o poder que ele tem e como você pode usá-lo na sua vida. Eu sinceramente queria elaborar uma introdução muito foda para esse vídeo, mas acho que vai ser mais convincente emprestar as palavras de Robert Greene no seu livro As 48 Leis do Poder. Quando você procura impressionar as pessoas com palavras, quanto mais você diz, mais comum aparenta ser e menos controle da situação parece ter. Mas e aí, será que isso é verdade? E principalmente, isso se aplica no nosso cotidiano? Bom, esse é o tema do vídeo de hoje, então sem enrolação nenhuma, vamos direto ao que interessa. Em primeiro lugar, se você viu o nosso vídeo sobre os 3 pilares mais importantes do desenvolvimento pessoal, então sabe que um desses pilares é o de relacionamentos. Se você não viu o vídeo ainda, eu vou deixar passando aqui no card. E cara, se engana quem pensa que eu me refiro apenas a relacionamentos amorosos. Com relacionamentos, eu quero dizer criar conexão com pessoas, fazer amizades, interagir e ser abundante. Isso é, com pessoas que valham a pena. A socialização é de extrema importância, e para conseguir socializar, você deve saber se comunicar. Daí vem o estudo da inteligência social, que tem muita importância aqui nesse canal. E onde é que o silêncio entra nisso tudo? Ora, depois disso que eu falei, parece uma espécie de contradição eu estar passando um conteúdo sobre silêncio aqui, pois ele vai contra o princípio da comunicação, certo? Não, irmão. O silêncio pode ser transformado em uma ferramenta que, quando usada da maneira certa, te traz inúmeros benefícios. Mesmo que você seja um cara com energia alta e muito falante. Antes de começar a fazer uso disso, saiba que há momentos para tudo. Existem diversos tipos de interações, situações, ambientes, pessoas, etc. E há momentos em que simplesmente não faz sentido ficar em silêncio, pois o efeito será nulo, ou até irá piorar a situação. O que vai fazer com que você domine o time para ficar em silêncio nada mais é do que a calibragem. Então vejamos os benefícios do silêncio e como eles se aplicam na prática. Número 1. Formular um argumento melhor e prender a atenção das pessoas. Estamos constantemente sendo bombardeados por informações, fotos no Instagram, mensagens, áudios, vídeos e tudo mais. Então é uma tendência que as pessoas exijam respostas imediatas às perguntas. Mas ao fazer uma pausa antes de responder, usando o silêncio a seu favor, você ganha tempo para formular um argumento mais impactante e deixa o seu ouvinte mais atento. Assim como a natureza sempre busca preencher o vácuo, nós sempre tentamos preencher o silêncio com qualquer comentário ou fala, que na maioria das vezes são dispensáveis. Por isso, ao usar o silêncio nessa situação, as pessoas ficam desconfortáveis, mas de um jeito bom, esperando ansiosamente a sua resposta para preencher aquele vazio. Alguns, ao notarem que você não vai responder de imediato, até começam a prolongar a pergunta, mesmo sabendo que você já entendeu. Em ambos os casos, a atenção que o silêncio gerou está voltada para você, o que gera a impressão de uma pessoa importante, requisitada. Número 2. Dá mais ênfase para a sua comunicação não verbal. Caso você não saiba, as palavras representam apenas 7% da nossa comunicação. Os outros 93% se devem à comunicação não verbal, ou seja, ao tom vocal, ritmo, uso do espaço ou ambiente e linguagem corporal. E a atenção das pessoas durante uma interação se divide em diversos estímulos sensoriais: audição, olfato, visão, tato e etc. Portanto, quando você usa dessas pausas durante a sua fala, você também deixa de emitir um estímulo sensorial para ela. O que acontece daí é que essa pessoa irá prestar mais atenção nos outros sensores, como a visão e cheiro. Ou seja, se você tiver uma linguagem corporal de respeito, ela ficará ainda mais ressaltada com o uso do silêncio. É claro que não é algo exagerado, mas ainda assim faz diferença. Por isso eu volto a dizer, no momento certo, não responda as perguntas de imediato. Você pode usar uma atividade motora para ganhar tempo, como dar um gole em uma bebida. E lembrando de não tentar preencher o silêncio com comentários soltos ou os famosos... Número 3. Controlar situações difíceis. Em situações onde as emoções estão à flor da pele, as pessoas tendem a agir de forma histérica, mais conturbada, ansiosa ou movimentada. Nesse tipo de situação, se abster das palavras e dos gestos é a melhor coisa que você pode fazer. Primeiro porque você fica mais apto a se conscientizar sobre as emoções que está sentindo, manter a calma e desenvolver um raciocínio lógico e inteligente para solucionar o problema. E segundo, pessoas importantes, poderosas, têm o costume de estarem no controle das situações. Portanto, estão sempre, ou quase sempre, calmas e tranquilas. Ou seja, se mantendo em silêncio e calmo, você indica que tem controle sobre a situação, inspirando dominância e superioridade. Além de tudo, a sua calmaria pode contagiar outras pessoas e tranquilizá-las. Número 4. Controle da conversa. Isso tem muito a ver com o que eu disse anteriormente sobre a demanda das pessoas por respostas imediatas. Se alguém chega falando em excesso, fazendo muitas perguntas, exigindo uma fala sua, você acaba ficando na defensiva, numa posição inferior, onde o seu interlocutor parece impor uma certa autoridade, pois ele espera que você o responda de imediato. Porém, o silêncio te permite virar o jogo e tomar controle da conversa, pois você vai consequentemente determinar o tempo de duração das suas falas e das suas pausas. Então o diálogo se torna mais complexo, pois a sua reação não será previsível.
simplesmente jogando palavras em cima de palavras ali. Nesse caso, o silêncio pode ser usado de 3 maneiras. A primeira, simplesmente fazendo pausas antes de responder, ficando em silêncio enquanto faz alguma atividade motora. A segunda, controlando o frame das suas falas, ou seja, usar o silêncio no intervalo entre algumas frases suas. E a terceira, não responder algumas perguntas. Aquelas perguntas mais banais que às vezes nós respondemos por pura educação. Irmão, o uso do silêncio proposital durante as interações sociais é um diferencial enorme, mas como eu disse, somente se usado da maneira certa e no momento certo. O silêncio nada mais é do que um hábito. Você deve se policiar e manter a disciplina para aderir a ele de maneira efetiva. Mas com o tempo, virão muitas mudanças internas e externas. O tempo que você passará com a sua própria mente será maior, o que resulta em uma melhora na maneira como você dialoga consigo mesmo, controla suas emoções, expõe seus pensamentos e lida com situações. O acúmulo do poder por conta do respeito inspirado com o uso correto do silêncio é muito maior. E é muito fácil ceder à tentação de preencher os espaços que o silêncio cria e ficar falando sem parar. Para ajudar nessas situações, eu recomendo que você compre um acessório, como uma pulseira ou um colar, e associe ele com a sua responsabilidade de ficar em silêncio. Daí, toda vez que você estiver interagindo com alguém e olhar para o objeto, você vai lembrar de usar o silêncio para deixar a conversa mais profunda e complexa, com mais atenção por parte do seu ouvinte e controle da situação por parte sua. Então, o propósito desse vídeo foi te passar algumas dicas que você pode começar a aplicar no seu dia a dia para ir ganhando mais experiência e se familiarizar com esse tipo de situação. Eu espero de coração que você tenha gostado, e se sim, se inscreve no canal aqui embaixo para fazer parte da nossa Irmandade e estar sempre a par dos conteúdos novos que traremos aqui. Também deixa o seu like e o seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante. Bom, no mais, eu sou Gabriel Pereira e eu vou ficando por aqui.